Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que jamais vai querer ser sua voz, mas que sempre tentará dar voz a vocês, né? Fica aí, tá começando o Resenha Express com muita alegria, com muita felicidade, depois de um dia histórico para o torcedor tricolor. Fica aí, galera! É isso aí, Resenha Express voltando agora em definitivo e com muita alegria, né? Depois de um resultado maravilhoso do Fluminense, pedindo a vocês, queridos amigos e amigas que estão assistindo esse vídeo, para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a engajar, é muito importante o engajamento, tá? Pedir também para a galera que está aí para não esquecer de deixar um hype nesse vídeo. Por que o hype é importante? Porque o hype é o seguinte, quando você hypa esse vídeo, você pega esse vídeo e distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, mais pessoas conseguem ver esse vídeo graças ao hype de vocês. Então, fica aqui esse pedido encarecido de não esqueçam o hype. É isso mesmo. Galera, que dia foi o dia de ontem para o Fluminense, não é verdade? E a gente hoje aqui no nosso Resenha Express, a gente vai mais repercutir o que está acontecendo nas redes sociais, como é que foi, né? Vamos dizer assim, a repercussão da grande vitória do Fluminense, e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. A gente vai começar, né, falando dos artistas do espetáculo, os caras que jogaram, né, o que eles falaram depois do jogo, e a gente vai trazer aqui para vocês de cara a entrevista com o John Kennedy. O John Kennedy falou ontem, né, sobre o gol dele, né, a importância do gol dele, e aquilo que eu venho falando com vocês, né, que o John Kennedy ele precisa ter continuidade, ele precisa ter minutagem. Eu acho que a minutagem do John Kennedy ela é muito baixa comparada, por exemplo, com a minutagem do Everaldo, tá? Então ele precisa ter mais minutagem, e é isso que a gente vai trazer para vocês, o vídeo aqui do John Kennedy falando sobre o jogo. É importante estar sempre fazendo gol, principalmente para o atacante. E eu estava um pouco chateado, fiz alguns bons jogos, outros não fui tão bem, mas sem fazer gol. Então, voltando a fazer gol hoje, acho que é importante. A confiança fica um pouco maior e a gente fica mais leve para jogar. Eu acho que é continuar trabalhando um pouco mais, procurando mais gols, para a confiança elevar mais e poder ajudar o Fluminense. Acho que o Fluminense vem numa crescente muito boa. Eu acho que isso vem facilitando, a gente vem jogando muito bem e hoje não foi diferente. A gente pegou o São Paulo, acho que um pouco abaixo do esperado, a gente não esperava que fosse um jogo assim, mas a gente imprimiu nosso ritmo desde o início e a gente foi muito feliz. Alguns jogos a gente estava fazendo poucos gols, mas hoje acho que fomos felizes e eficientes. E vaga na Liberta já, né? Sim, mas agora é garantir direto, né? É isso aí. Bom, muito bem, John Kennedy falou bem demais. E o mais importante, né? O John Kennedy está falando aí pelo grupo. Na importância dele falar no geral. A vaga na Libertadores direta, aquela coisa toda. Então, assim, você vê no John Kennedy, né? Um amadurecimento. Por mais que as pessoas falem que o John Kennedy ele entrou sem vontade. Entrou mesmo. Teve uns jogos aí que ele estava meio chateado, eu percebi. Entrou meio sem vontade. Mas assim, galera, eu volto a falar, o John Kennedy é talentoso, ele tem qualidade técnica, ele é bom jogador, ele pode entregar mais para o Fluminense. Eu não estou dizendo que ele tem que ser o cara do ano que vem. Não, o Fluminense precisa contratar atacante, é óbvio que precisa. Mas não dá para você ter o John Kennedy no time e você colocar o Everaldo. Eu vou mostrar para vocês aqui no SofaScore, para dizer que eu não estou inventando, a minutagem dos dois jogadores, para vocês entenderem o que eu quero dizer. O que eu acho que está sendo... na minha opinião, um erro, né, uma injustiça não, uma desigualdade entre os dois. Vamos lá. Isso aqui é o SofaScore do Everaldo. Olha quanta minutagem do Everaldo. Estou botando aqui o mouse aqui no cantinho. Ó. O Everaldo teve até agora 1.222 minutos. 1.222 minutos, tá? Vamos ver o John Kennedy agora. Vamos dar uma olhada aqui no John Kennedy. Vamos ver aqui o John Kennedy. Como é que tá a minutagem do John Kennedy. Vamos ver aqui. Ó. O John Kennedy teve 596 minutos.
O John Kennedy ele tem nem a metade da minutagem do Everaldo. Tudo bem que vai ter gente que vai falar, não, mas o Everaldo chegou no Fluminense no início da temporada e tudo mais, jogou aí, né? Tudo bem que ele chegou no Fluminense, mas se você pegar o início da temporada, o Cano foi titular a maior parte do tempo. E o Everaldo tá tendo oportunidade, começou a ter oportunidade do Mundial de Clubes para cá. Então, se a gente comparar o recorte do Mundial de Clubes para cá, a minutagem do Everaldo é muito maior do que a minutagem do John Kennedy. Porque, e não só a minutagem, a sequência também, porque o John Kennedy teve sequência de 3 jogos. O Everaldo teve sequência, já teve sequência com o Renato de 5 jogos e com o Zubeldia de 6 jogos. Por que o John Kennedy não pode ter uma sequência assim? Entende? Então essas coisas eu acho que tem que ser revista pelo Zubeldia. Porque qualidade o John Kennedy tem. Agora, vai ter jogo que ele vai mal. Aí ele vai mal no jogo, é porque ele foi mal em 2 jogos seguidos, ele não pode mais jogar? São essas coisas que eu não consigo entender. Mas olha, galera, ontem o Canóbio também na Zona Mista deu uma entrevista e ele voltou a falar sobre a seleção do Uruguai. Vamos dar uma olhada no que ele disse sobre a seleção uruguaia, né? Essas imagens são da TNT Esporte. Vamos ver aí o Canóbio. Não, velho. Aconteceram coisas que tem que ficar lá. Já falei agora há pouco também para o jornalista lá. São situações que acontecem no futebol, né? São coisas que... Para quem não sabe, ele está falando da briga dele com o Bielsa. Ele está dizendo que tinha coisa que tinha que ter ficado no vestiário, né? E que não ficou no vestiário. Que ele tornou público, ele está dizendo que ele errou. Então foi a briga que ele teve com o Bielsa, e por isso que ele não tem sido convocado. Mas vamos ver. Teve uma reação que acho que foi de criança. Não tinha que reaccionar assim. Ó, viu? São coisas que uno vai Ele falou assim, ó, foi uma reação de criança, que eu errei, né? Tô dizendo isso. aprendendo na vida, né? Não só no futebol. Depois, coisas que aconteceram dentro, que saiu para fora, são coisas que também não pode acontecer dentro de uma família. Quando você briga dentro da sua casa, não vai no shopping, não vai no mercado a falar, briguei com meu irmão, que isso... Não é assim. E acontece isso no futebol. Acho que se vazou muita coisa de dentro que não tinha que se vazar. Minha situação é outra, por lo que aconteceu na Copa América. Sempre tentei, trabalhei para demonstrar para mim o que sou como jogador. E se lá me precisava, eu sempre estou na disposição. Eu nunca renunciei, como falei. Mas o ambiente lá era diferente. Lógico que depois do que havia acontecido era mais difícil eu estar lá. Mas, como falei, estou disposto a falar para que fique bem a situação. Porque eu nunca briguei com ninguém dentro do que é um plantel, do que é o grupo. Eu nunca briguei com ninguém. Nunca tive problema com ninguém. E por respeito aos caras que estão sendo convocados, saí falar, porque não falava tempão. E eu falei, tipo, estou disposto a perdoar, já perdoei, por dentro, para fora, toda a situação, a reação que acho disposto a falar. Então, olha só, ele está dizendo que ele perdoou o treinador, por quê? Porque o treinador esculachou ele no vestiário e ele falou isso publicamente, ele tornou isso público. Que ele tomou um esculacho no vestiário e tudo mais, ele não gostou disso, então ele falou, olha, eu já perdoei, né? E respeito os jogadores que estão lá na seleção do Uruguai, né? Não posso ficar falando de convocação porque é de respeito com ele, mas eu já perdoei, né? E estou aqui à disposição, né? Problema com ninguém. Não tem problema com ninguém. E por respeito aos caras que estão sendo convocados, saí falar, porque não falava tempão. E eu falei, tipo, estou disposto a perdoar, já perdoei, por dentro, para fora, toda a situação, ao cara que manda lá, que é ele que manda, e isso é uma coisa que se tem que poner. E como falo, por respeito a meus companheiros da lá, que não saía falar, nem quis falar com o treinador, porque era como falar, desculpa, tá tudo bem, estou para ser convocado. Não é assim, porque tem jogadores, tem mérito dos outros jogadores, e eu acho que não sou ninguém para falar, tá dando mal, estou aqui para jogar. Não é assim. Legal. Muito bacana a ética, né? Ele falando que, ó, não estou falando isso para ser convocado, eu respeito meus colegas que estão lá, que estão jogando, os caras que estão lá jogando. Muito bacana essa fala aí do Canóbio. Pô, tá de parabéns o Canóbio. Muito legal mesmo, muito caráter, né? Do jogador. Galera, vamos ver agora mais uma fala aí que é do Felipe, do Neto. Lembra do Neto? Está viralizando um vídeo do Neto nas redes sociais. E a galera tá zoando o Neto pra cacete, né? Aquele vídeo do Neto falando que o Fluminense contratou mal o Zubeldia, que o Inter contratou bem
o Ramon Dias, enfim. Cara, o vídeo tá viralizado, tá dando looping do vídeo agora, e todo mundo falando que o vídeo envelheceu, que esse vídeo envelheceu mal pro Neto, e vamos ver, relembrar, recordar e viver, vamos lá. Internacional, hein? Contratou Emiliano, que é bom pra caramba, irmão. Ramon Dias, um dos maiores ídolos da história do River Plate, e foi bem no Vasco, foi bem no Corinthians. Vocês contrataram muito bem. Que bom pro Internacional que o Zubeldia foi pro Fluminense. Vocês do Fluminense contrataram um galã. Um galã. Vocês não têm ideia que vocês não contrataram o treinador. Você vê como que é o comentário, né? Isso que é curioso, né? O cara é ex-jogador de futebol e não tem uma ética, não tem um princípio para fazer uma análise de um profissional, né? É aquilo que eu falo para vocês, eu vejo muito preconceito com o youtuber. Pessoal falando que querem tirar youtuber da zona mista, querem tirar credencial de youtuber. E o Neto, que é um ex-jogador, tem credencial como jornalista, fala umas coisas absurdas como essa, né? Chamando o treinador de galã, dizendo desqualificando a pessoa, como se ele não fosse treinador, né? O que ele fala do Ramon Dias é porque ele é amigo do Ramon Dias. O Ramon Dias é amigo pessoal dele. Então ele confunde as coisas, né? Ele como comentarista e ele como amigo do Ramon Dias. É muito lamentável, né? O preconceito e tudo mais. E é aquilo que eu falo para vocês, né? Antes falam que o youtuber que faz isso. Tá aí, a maioria das pessoas que cometem esse tipo de coisa não são youtuber. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aí. Zubeldia não é treinador para Fluminense. Agora, Emiliano Dias e Ramon Dias, o Internacional acertou. Vocês vão ver agora, vocês vão ter planejamento de defesa, de meio campo, porque o Zubeldia não é nada disso. Tanto é o que ele fez no São Paulo. Parabéns ao Internacional. E tá aí, tá tudo ao contrário, né? O Zubeldia hoje tem um dos sistemas defensivos mais sólidos do futebol brasileiro, uma transição e uma recomposição, uma das mais sólidas, faz a melhor campanha do segundo turno e tá aí o Internacional, que é um problema, um time desorganizado, sem estrutura tática nenhuma. É a vida como ela é, né? Enfim. Para fechar o Resenha Expresso de hoje, eu quero trazer o cara, o mito, o Pitbull Felipe Melo, comemorando e zoando os São Paulinos com a vitória do Fluminense. Vamos ver o que o Pitbull falou aí. Resenha Expresso trazendo aqui o Pitbull. Vai lá, Pitbull. Vamos lá. Paulo, será que o Fluzudo tá metendo 6 no São Paulo? Será que o São Paulo poupou pra final da Libertadores? Não é possível. Fluzudo do meu coração, 6, pai? Que isso, mano? 6? 6 do Fluzudo? Rapaziada, o Flusão tá que tá! Mas o... Enfim, cara, Felipe Melo aí, fazendo a alegria dos tricolores aí. Felipe Melo virou um personagem muito engraçado, né? E um personagem do universo tricolor, muito identificado com o Fluminense. Isso é muito legal, e a torcida do Fluminense gosta muito disso. Tá aí, Felipe Melo tirando seu sarro. Esse foi o Resenha Express. Parabéns a todos os tricolores que viram essa grande vitória, principalmente aqueles que estiveram no Maracanã. Hoje, às 5h30 da tarde, aqui no canal, tem os 3 tenores, a nossa live, eu, Laranja Tricolor, e o meu amigo Sérgio Moretti, do canal Vamos Tricolores. Estaremos aqui fazendo essa super live. Aguardo vocês às 5h30 da tarde. Valeu, galera! Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a live de 5h30. Valeu!